E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema que está aí, onde as pessoas estão falando bastante, algumas estão um pouco ansiosas, outras um pouco com medo. Nós vamos falar de vacina, como ela surgiu, como ela funciona e alguns mitos e verdades. Eu, minha amiga Eve e Fabrícia. Juntos vamos desmistificar vários temas e várias coisas e assuntos sobre a vacina. Acompanhe a gente e é isso aí. Zé Gotinha e seus amigos estão vindo pra chamar. Junto é mais divertido na hora de vacinar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Evelyn e hoje, juntamente com mais 2 colegas da faculdade, nós vamos estar trazendo para vocês algumas informações muito importantes sobre as vacinas, né? Já que aí estamos no momento de grande discussão aqui no Brasil e no mundo também sobre vacina aí do Covid-19. Então vamos conhecer aí um pouquinho sobre a vacina, como ela foi criada e de que maneira ela foi criada. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a história de quem criou a vacina, né? Quem pesquisou sobre a vacina. No século XVIII, lá na Europa, estava tendo um grande surto de varíola, uma doença que hoje é muito rara. Era uma doença que se disseminava muito fácil e, na sua forma mais grave, ela dava feridas no corpo. Então, essa doença chegou a matar cerca de 400 mil pessoas por ano. Ou seja, por ano. Foram muitos anos que essa doença ocorreu, tanto na Europa quanto em outros países. Então, um médico chamado Edward Jenner, ele começou a pesquisar sobre a vacina, né? Teve curiosidade e foi atrás aí de respostas sobre o porquê dessas doenças. E aí ele percebeu que as pessoas que ordenhavam vacas, elas não contraíam a doença. Por quê? A varíola tinha, né, a forma bovina e a forma humana. Então, as pessoas que contraíam a varíola, as pessoas que estavam, na verdade, ordenhando as vacas, elas contraíram a forma bovina da varíola. E aí, elas ganharam imunidade para essa doença. E aí, elas não contraíam a forma humana da doença. Então, ele pegou um pus da mão de uma mulher que ordenhava vacas e ele inoculou em uma criança de 8 anos. E isso aconteceu em 4 de maio de 1796. Né? Ele pegou, então, inoculou esse líquido do ferida da mão da pessoa na criança. E em 1º de julho desse mesmo ano, ele pegou o líquido de uma ferida de uma pessoa, né, que estava com a varíola da forma humana e inoculou nessa mesma criança. E a criança, ela não teve nenhum sintoma da doença, acabou não contraindo a doença. E aí ele percebeu que a criança, ela ganhou a imunidade contra a varíola. E aí ele repetiu esse procedimento em várias outras crianças, até mesmo no filho dele. E aí ele obteve resultados muito positivos, né? Todos não contraíram a doença na segunda parte do estudo. E isso foi, né, aí que ele percebeu que podia, né, haver aí uma imunização contra essa doença. Porém, de primeiro momento, esse trabalho dele, né, a forma com que ele executou, não foi bem visto pela comunidade científica. Por quê? Hoje em dia nós temos comitês de ética, então não pode ser feito esse estudo dessa maneira, né? As pessoas, elas têm que se voluntariar para serem as cobaias aí desse estudo. Então, nos dias de hoje, isso está totalmente errado, né? Pela forma com que ele
fez esse trabalho. Porém, esse trabalho foi muito importante, porque foi onde ele conseguiu descobrir a primeira vacina de uma doença que estava matando milhões de pessoas por ano. E em 1799 foi criado o primeiro instituto de vacinação em Londres. E aí, já em 1800, a Marinha Britânica já adotou a vacinação como uma forma de imunização das doenças. A varíola hoje, como eu havia comentado com vocês, é uma doença que é pouquíssimos números de acontecimento e ela foi considerada aí uma doença já erradicada. E aí, hoje em dia, nós temos diversas vacinas para diversas doenças que estão nos protegendo aí de terem aí grandes epidemias. E trazendo aqui para o Brasil, em 1904, estava havendo uma reorganização da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Era uma cidade que não tinha nenhum saneamento básico, tinha lixo pelas ruas, estava tendo surtos de epidemias e não tinha um controle, né, dessas doenças. As pessoas adoeciam e acabavam transmitindo umas para as outras por estarem morando ali muito próximas. Então, começou a ter uma reorganização da cidade. E Oswaldo Cruz, ele, queria que houvesse o saneamento básico e também a vacinação, porque aqui no Brasil também estava tendo casos da varíola. E aí ele criou uma lei de obrigatoriedade à vacinação, o que gerou grandes conflitos na população, porque a população ela não tinha informação de que aquilo era benéfico para eles, e aí eles passaram aí a ter conflitos e teve conflitos, com a polícia, teve prisões e mortes de pessoas. E aí todo esse conflito durou aí de 10 de novembro a 16 de novembro de 1904. Foi quando eles revogaram a lei da obrigatoriedade e deixaram de livre escolha para as pessoas decidirem se elas queriam ou não se vacinar. Marcou um momento histórico aqui no Brasil, conhecido como a Revolta da Vacina. E agora, os meus colegas eles vão estar trazendo mais informações para vocês de como funciona a vacina e também sobre as verdades e as fake news que estão rolando aí em questão da vacina. Tá bom? Então, fiquem agora com o Vitor. Zé Gotinha e seus amigos estão vindo pra chamar. Junto é mais divertido na hora de vacinar. Todo mundo unido fica mais protegido. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Vitor. E como a nossa querida amiga Evelyn acabou de explicar aí um pouquinho como surgiram as vacinas, um pouco da história da vacina na humanidade, eu vou aqui explicar como que ela funciona. Mas antes disso, a gente tem que primeiro entender um pouco sobre o nosso sistema imunológico, porque as duas coisas estão muito conectadas. Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender, como funciona o nosso sistema imune. E a gente precisa saber que estamos em guerra todos os dias. Mas não é esse tipo de guerra que você deve estar pensando. É uma guerra de equilíbrio dentro do nosso corpo, para a nossa proteção. Uma guerra diária, porque todos os dias tem centenas de patógenos e vírus e micróbios e coisas diversas tentando invadir o nosso organismo, que é protegido por causa do nosso sistema imunológico, que vai nos proteger de vírus, bactérias, protozoários, vermes e várias outras coisas que querem invadir o nosso organismo. E é mais que uma guerra, Porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa canhão, bazuca, explosão, uma coisa toda bagunça, por causa dos filmes de ação, mas na verdade isso é uma defesa organizada, muito bem estruturada e funcional. Ele tem ali as suas
divisões, os grupos específicos para cada coisa. Tipo um sistema de segurança de um país que tem ali polícia civil, militar, exército, polícia rodoviária e demais coisas que vão ter cada uma vai ter ali a sua função específica. Então, no nosso organismo também temos isso. As nossas células específicas para cada atividade, como foi muito bem documentado no grandioso documentário, uma obra divina dos animes e mangás, o nosso querido Hataraku Saibou. Assistam, gente, é muito bom. Que mostra isso, o cotidiano ali dentro do organismo, as células especializadas para cada função, para encontrar, para avisar, né, que existem, né, os monócitos que estão ali andando pelo nosso corpo todo, que vão encontrar esses invasores, algumas células que vão avisar e mostrar onde estão os invasores para outras células de defesa, que vão reconhecer, que vão conseguir identificar, opa, isso aqui é um vírus, isso aqui é uma bactéria. Ah não, gente, isso aqui, tadinho, é parte do nosso corpo mesmo, é uma célula do tecido epitelial. Então eles vão conseguir diferenciar o que é um invasor do que não é um invasor e qual é esse invasor. Porque, como eu disse, né, existem os grupos específicos. E se encontrou um vírus, ele vai chamar células para combater aquele vírus. Se encontrou uma bactéria, vai chamar células de defesa para combater essa bactéria. E eles sempre, quando encontram uma coisa nova, eles vão registrar. O nosso organismo faz isso naturalmente. Existem ali as células que vão registrar, opa, então o organismo assim. Então, para esse organismo aqui, eu preciso dessa célula de combate, desse anticorpo, dessas substâncias, dessas coisas para combater. Então, quando eu encontrar novamente esse organismo aqui, eu já sei tudo que eu vou usar para combater ele e destruir ele o mais rápido possível antes que ele me faça algum mal. Então existe aí um treinamento. Essas células são especializadas, né? Mas elas são treinadas para conseguir combater o vírus, outras bactérias ou até mesmo, como no caso dos eosófilos, combater parasitas. Então acontece esse treinamento ali, esses registros todos muito bem arquivados. Por quê? Para na hora do novo combate elas já vão estar prontas. E prontas aí para defender o nosso corpo dos invasores. E como eles invadem? De várias formas. Aqui eu vou citar duas. Um machucado, se você está andando perto de uma obra e pisou em um prego, ou se você é um ser humano habitante de apartamentos, pisou em um Lego, um brinquedo de criança, alguma coisa que pode ter feito um pequeno machucado, qualquer, um arranhão. Então, nesse pequeno machucado vão entrar centenas de micro-organismos ali, vírus, bactérias, um monte de coisa vai entrar ali naquela região. Então, imediatamente, o nosso corpo já vai responder isso com um pequeno processo de inflamação, um sistema inato de inflamação, que vai gerar uma dor, né, para você não continuar tocando naquela região e colocando ali mais vírus, bactérias, um calor, por causa do grande movimento ali de células, e esse aquecimento também já vai matar alguns invasores, e às vezes um inchaço, né? E talvez uma perda de função. Tipo, se você machucou o dedo, vai ficar meio difícil você movimentar ele por causa disso. Esse sistema de inflamação que está acontecendo naquela região. Também eles podem entrar por onde? Pela nossa via respiratória, como um vírus bastante famoso esse ano está fazendo. Qual é ele? Vai entrar nas nossas vias respiratórias e vai entrar em contato com o nosso organismo, e vai entrar no nosso organismo. Esse organismo vai entrar dentro dos nossos sistemas, dentro do nosso corpo. Aí é que tá. Às vezes, quando esses organismos eles entram, o nosso corpo não reconhece assim. Nossa, entrou, tô ali, tô combatendo ele. Não, ele vai levar um tempo, porque vai ter que encontrar esse organismo, esse vírus, essa bactéria. E até que ele encontre, ele já pode ter ele se reproduzido.
E depois que ele encontrar, ele tem que reconhecer, ele tem que registrar, opa, isso aqui é um invasor e pode me fazer mal. Então eu vou produzir aqui anticorpos para combater ele. E esse processo de combate, reconhecimento, identificação e tudo mais, isso leva tempo, dias até. E isso pode causar, e é nesses dias ali que esse invasor vai se reproduzir e causar em você uma doença, um resfriado, uma gripe, porque está se multiplicando muito rápido. E então é nesse ponto em que você fica doente, porque o seu organismo ali, as suas células de defesa, estão reconhecendo esse invasor para combatê-lo e estão criando métodos para conseguir combatê-lo. Aí o que acontece? Existem meios para deixar isso mais fácil e mais rápido, que é a vacina. A vacina é um sistema muito refinado para ensinar o nosso corpo a trabalhar mais rápido, reconhecendo esses organismos, a reconhecer mais rápido esses invasores. Isso depende ali de qual vírus é para qual vírus é destinado àquela vacina. Por quê? Dependendo, vão ser fórmulas diferentes. Algumas vão utilizar pedaços de vírus, outras vão utilizar vírus mortos ou muito enfraquecidos. Vai lá dar um socão no vírus, deixa ele bem atordoado, bem fraquinho e depois injeta dentro da pessoa. E aí vai chegar lá, o sistema imunológico vai olhar aquele bicho estranho, aquela coisa estranha e já vai reconhecer, já vai criar todo um mecanismo de combate. E quando o vírus de verdade chegar, eles já vão estar ali muito preparados para combater esse vírus. Por isso, a vacina é tão importante na nossa sociedade hoje, porque através desse mecanismo de preparação do sistema imunológico, muitas doenças foram combatidas e até mesmo erradicadas de países inteiros, como no caso a poliomielite no Brasil, que acabou graças à vacina. E a vacina é o melhor sistema, porque ela deixa você imune a não pegar a doença, então você não vai precisar de tratamento. Algumas pessoas até mesmo questionam, é melhor a cura ou a vacina? A vacina, porque a vacina evita que você vá para um hospital, a vacina evita que você fique doente e perca vários dias de trabalho, a vacina evita que pessoas morram. Já a cura, um remédio, uma coisa que funciona também é bom? Lógico, porque se você ficou doente, você vai precisar de um remédio. Mas prevenir é melhor que remediar, porque se você ficou doente, vai ter uma despesa maior para todo mundo. Você vai ficar vários dias sem trabalhar, você vai ficar alguns dias no hospital, o que é ruim, porque ninguém é um ambiente que a gente não gosta, né? É melhor você estar em casa, feliz ali, brincando, fazendo qualquer atividade, trabalhando, assistindo um filme, do que estar internado no hospital. Então a vacina previne que isso aconteça, o que vai ajudar todo mundo. Apesar do mais, algumas pessoas criam mentiras sobre a vacina, inventam fake news e falsas coisas, que agora a nossa querida amiga Fabrícia vai desmentir muitas delas. Aí, gente, tchauzinho. De vacinar com amigos é gotinha pra sempre poder brincar. Ela e a turma da Xuxa também já se vacinou. Olá, tudo bem com vocês? Satisfação, meu nome é Fabrícia. Eu vou dar continuidade aí ao nosso trabalho, né, da nossa equipe, do Vitor e da Evelyn, né? Nós estamos falando sobre a vacina, né? E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os boatos, né, que surgem aí ao longo do decorrer da vacina, correto? Nós sabemos o quê? Que os boatos, eles permanecem aí até hoje, né? Não é à toa que existem muitas pessoas que não gostam de tomar a vacina porque muitas não procuram saber a fundo, né, sobre a vacina, preferem acreditar nas fake news que existem por aí, né?
E já vou começar contando um caso para vocês que aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro, né? Quando ocorreu aí a revolta da vacina, né? O governo ele precisava vacinar a população, né? Porque contra a varíola, né? E a população ela se revoltou porque a maioria das pessoas ficaram com medo, só que o governo ele conseguiu reverter a história, conseguiu dar, né, a vacina para toda a população do Rio de Janeiro e com isso, né, conseguiu até fazer com que ocorresse a extinção aí da varíola no Brasil, né? Mas, infelizmente, ainda hoje, né, permanecem aí essas pessoazinhas de cabecinha duras, né, de quererem sempre questionar o porquê eu tenho que tomar a vacina, né? E é exatamente sobre isso que nós agora, neste momento, vamos falar um pouquinho com vocês, sobre esses questionamentos que acontecem aí com a maioria das pessoas, principalmente com nós brasileiros. Partiu então? Bom, vocês já pararam para se perguntar de onde vem o nome vacina? Então, esse termo ele vem de origem do latim, né? E significa de vaca. Isso mesmo, Fabrícia, você falou corretamente de vaca? Sim. A primeira vacina ela surgiu aí a partir de estudos realizados, né, pelo médico Edward Jenner. Ele que descobriu, né, ele que fez a primeira vacina e foi contra exatamente porque ele chegou a observar, né, que algumas pessoas elas se contaminavam com a doença do gado, né, ao eles ordenharem vacas. E ele percebeu que essas pessoas que tinham essa doença, né, elas também eram imunes à varíola. Então, assim, ele conseguiu fazer aí a primeira vacina. Então, surgiu a primeira vacina graças ao nosso Edward Jenner. E só que acontece, ainda assim, né, como eu já havia falando com vocês aí desde o início do nosso vídeo, que existem aquelas pessoas que ainda ficam se perguntando e eu me pergunto. Nós estamos vivendo num mundo super moderno, gente, com a tecnologia super avançada, com diversas informações, com muitos estudos e ainda existem aqueles que questionam por que eu tenho que tomar a vacina. Sendo sincera para vocês, eu particularmente, não que eu não goste da vacina, não que eu tenha medo da vacina, e sim eu tenho medo da agulha. É diferente, né? Então, se eu tenho necessidade de tomar a vacina, igual vou dar um exemplo para vocês da febre amarela, né? Foi obrigatório aí todo mundo tomar a vacina da febre amarela, né? E eu, particularmente, eu estava com medo, mas não exatamente da vacina. Eu estava com medo da agulha, né? Então, eu não estava com medo de efeitos colaterais, o que poderia me causar. Eu tenho repulsão da agulha, mas é diferente, porque muitas pessoas elas questionam o que pode vir a acontecer, quais serão os efeitos colaterais que a vacina vai causar nessas pessoas, né? E antes de tudo, né, antes de qualquer coisa, nós devemos procurar por estudos, por informações, né? E não acreditar de cara aí na nossa fake news, né? Porque há várias fake news, gente, sobre as vacinas, né? E eu quero mostrar para você é o seguinte, né? Antes de eles emitirem, antes deles aplicarem, né, qualquer tipo aí de vacina e liberar para a população, como eu disse para vocês, a vacina ela passa por diversos tipos de estudos, né? Então, o Ministério da Saúde não vai liberar assim a vacina sem antes realmente ter os testes necessários, os estudos necessários, né, para combater aí o vírus. Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre alguns boatos. Então, um dos primeiros boatos que eu vou começar abordando com vocês aí é o que aconteceu em Londres em 1998, né? Quando surgiu aí a ligação da tríplice viral com o autismo.
Vocês sabem realmente aí o que aconteceu? Teve aí, né, então, um médico chamado de Andrew Macfield, né, ele surgiu aí, ele colocou o sarampo como um componente aí e associou que esse componente, que é o sarampo, ele estava causando o autismo, né? Isso foi lançado, né, no Lancet, né, que é uma revista aí, que é aí renomada no meio médico, e todos começaram a discutir, né, procurar pela vacina, né, ficaram assustados, na verdade, com a vacina, né, já que se eu tomasse essa vacina contra o sarampo, iria me causar autismo, né? Então, até hoje, isso repercute muito, né? E o que acontece? Eles procuraram estudar, né? Procuraram por estudos para saber realmente se o que esse médico dizia era verdade e viram que esse médico, ele estava solicitando uma patente, né? Para fabricar uma vacina, justamente contra o sarampo. Então, nós podemos ressaltar o quê? Que ele estava ocorrendo um conflito de interesse, né? Ele estava apenas querendo derrubar uma outra vacina para que no futuro lançasse a vacina dele, né? Só ressaltando, né, que esse médico aí hoje ele já não exerce mais a sua profissão, né? Então vamos aí. O segundo boato que eu quero abordar com vocês é o que aconteceu em São Paulo em 2014. Esse boato aconteceu justamente quando a vacina do HPV ela foi garantida, né, pelo SUS, ela entrou aí na rede pública e acabou envolvendo algumas meninas adolescentes. O que aconteceu? Segundo essas meninas, elas foram vacinadas e começaram a se referir, sentindo que elas começaram a dizer, né, que estavam sentindo dormência em seus membros e também estava tendo desmaios, né? Nós podemos dizer disso tudo aí, dessas sensações que elas estavam sentindo, nós podemos chamar de comoção emocional, né? Ou seja, elas estavam com medo, né? Porque elas, tipo assim, para que eu tenho que tomar essa vacina da HPV? Qual que é o sentido, o porquê disso, né? Então, elas estavam com medo, logamente elas estavam sem entender nada, né? Tanto elas quanto os pais delas não estavam compreendendo o porquê elas deviam tomar essa vacina, né? Numa idade aí que já se inicia praticamente a atividade sexual, né? Então, assim, querendo ou não, nós estamos, como desde o início do vídeo, a gente está vivendo num mundo moderno, né? Infelizmente, e a melhor forma é se precaver, né? Então, se elas estavam com medo, elas não conseguiam entender o porquê elas tinham que tomar essa vacina e automaticamente estava levando elas a terem o quê? Uma histeria. E o que seria essa histeria? Seria um exagero de sentimentos emotivos diante de uma certa situação. Então, elas estavam passando por uma situação sem entender, com medo, então elas tiveram diversos tipos de sentimentos que automaticamente provocou o quê? A dormência em seus membros e até mesmo alguns desmaios, né? Então, eles comprovaram, né, que realmente a vacina, ela não tinha nenhum problema nessa questão, né? Ela não, na verdade, essa vacina ela é muito importante, porque ela previne contra o câncer do colo do útero, né, da mulher. Então, foi um outro boato desmascarado aí. E no tempo de pandemia, no tempo de Covid-19, nós estamos vivendo isso aí, né? Nesse mês passado, no mês de novembro, né, nós tivemos aí grandes discussões, grandes debates, né? Porque eles estavam já aí correndo atrás da vacina contra o Covid-19 e surgiu aí vários questionamentos, né?
Então, assim, como assim já vai ter vacina com tão pouco tempo? Para ter uma vacina excelente, gasta aí em média de 3 a 4 anos, né? E nós tivemos ressaltações, né, de profissionais abordando que não é bem assim, né? Por quê? Porque para a vacina da Covid-19 teve aí muitos estudos, né? Então, grandes profissionais focaram aí nos estudos para conseguir ter uma boa resolução dessa vacina. Recursos tecnológicos foi o que não faltou para a busca dessa vacina e muito investimento, né? Então teve grandes investimentos financeiros aí, tanto de farmacêuticos, né? Quanto do governo em si, para conseguir, né, conquistar a vacina. Muitos ficam se perguntando se vai ter ou não efeitos colaterais, isso nós não sabemos, né? Ela ainda está em teste, igual a gente tem visto muita entrevista. Eles estão em testes ainda, precisando de voluntários, né? Só que é onde surge aquele ponto de interrogação, né? Será que vai ter reação? Será que vai ter efeitos colaterais, né? Então, nós estamos em busca de respostas. Então, né, pessoal, enquanto nós ainda não temos a vacina, né, um conselho de todo o meu coração é que continuemos nos cuidando, né, usando máscara, né, tendo o nosso distanciamento social, que, né, evitar aglomerações, o uso do álcool em gel, né, e a forma correta de espirrar, né, sempre colocando entre o nosso braço, né, e evitar de coçar os olhos, colocar a mão no nariz, né, fazendo a nossa parte que juntos nós venceremos, tá bom? Então, desejo a vocês um forte abraço, sintam-se abraçados por mim, um beijo e até mais. Então, galera, esse foi nosso vídeo, um pouco informativo para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre as vacinas, para que vocês estejam alertas aí, enquanto as fake news que estão rolando, que vamos aí nos cuidar. E também, a gente se vacinando, a gente está se protegendo e protegendo as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então é isso, um grande beijo para vocês e tchau!